Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Se você ainda não me conhece, meu nome é Lucas Vieira e na aula de hoje eu vou te explicar a como entender e como criar esse gráfico de burn down. Esse gráfico ele é bastante utilizado principalmente por quem trabalha com metodologias ágeis. A gente não vai entrar no mérito aqui da metodologia, eu vou simplesmente explicar como entender, né, como ler esse gráfico e como criar. Vamos lá? Para que a gente usa esse gráfico? A gente usa esse gráfico para acompanhar, né, o progresso de algum projeto, de algumas atividades que estão sendo feitas. Então, quais que são as características desse gráfico? A gente sempre vai ter aqui uma linha com um backlog total das atividades, então cada atividade tem uma pontuação. Essa pontuação pode ser uma medida de tempo, né? Não vou entrar na metodologia aqui para a gente não mudar de assunto, né? Vou ficar no gráfico. Então a gente tem uma pontuação para cada atividade. Cada vez que a gente faz essa atividade, a gente queima essa pontuação, por isso se chama burn down. Então é como se eu tivesse várias atividades, né, na mão, cada vez que fosse fazendo uma atividade eu vou queimando esses pontos, vou fazendo essas atividades, vou queimando os pontos. Então a gente começa lá com planejado, sempre igual o nosso backlog, a não ser que você já tenha, né, no primeiro dia queima de pontos, e no último dia a gente tem que ter 0 pontos planejados, porque tem que ter queimado todos os pontos desse espaço de tempo, dessa sprint, né, depende de como você chama aí na sua empresa. E aí a gente tem duas linhas, né? A linha planejada e a linha do executado. A planejada é literalmente os planos que foram planejados para aquele dia. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, tá com números aleatórios, tá? Vamos fazer uma leitura rápida. Eu comecei lá com 63 pontos de backlog, né? Que a gente tem 63 pontos nesse backlog. E no primeiro dia aqui, eu deveria ter queimado, então 63, 7 pontos. Deveria ter queimado 7 pontos e não queimei, ou seja, não fiz aquelas atividades de 7 pontos. Então o meu realizado ainda está lá em 63 e o meu planejado está em 56. Ou seja, toda vez que o meu executado estiver para cima do planejado, nesse tipo de gráfico, é um sinal ruim, é um sinal que a equipe não conseguiu entregar os pontos dessas atividades. E toda vez que ele estiver para baixo do planejado, a linha executada estiver para baixo do planejado, nesse gráfico aqui é um sinal bom. Significa que a equipe conseguiu queimar mais pontos do que estavam planejados. Então ela está adiantada. Agora, se tiver muita discrepância, muito para cima ou muito para baixo, aí pode ser um sinal ruim, porque o planejamento não parece estar coerente. Pode ser que você tenha planejado alguma coisa e a equipe ou ela demorou demais para fazer porque teve algum imprevisto, ou ela fez muito rápido porque foi planejado de forma errada. Então o ideal é sempre que se mantenha ali entre o planejado e o executado com uma discrepância pequena, né? Claro que não vai ser perfeito, é difícil ser perfeito, praticamente em nenhum caso vai ser perfeito, mas tem que estar ali próximo do planejado e do executado, ok? Eu deixei aqui com números aleatórios só para ele ir gerando algumas historinhas. E como que a gente cria esse gráfico? Bom, para criar esse gráfico, você precisa ter uma lista de atividades, né? Óbvio. Você precisa ter a estimativa de quanto que essa atividade vale. Eu coloquei pontos aqui, mas poderia ser outro tipo de informação, por exemplo, horas, dias, tá? Não vou entrar na metodologia ágil nem nada. Só estou explicando como que a gente cria esse gráfico. Eu deixei pontos aqui como se fosse uma medida de tempo, ok? Pontos. Você precisa ter também os dias planejados para cada atividade, senão você não consegue ter ali a linha do planejamento. E aí você precisa ir acompanhando diariamente para ir preenchendo o que foi feito ou não naquele dia. Então vamos lá, como que a gente cria isso? Vou criar uma outra abinha aqui. Vou até copiar o que a gente precisa para a gente ir fazendo junto. Vamos abrir aqui. Aba fazendo junto. Vamos lá. A gente vai precisar primeiro de uma tabelinha com resumo ou atividade, né? Vou colocar aqui atividade. Vou aumentar aqui essa fonte para a gente fazer também. E aí a gente vai ter aqui atividade 1, atividade 2, 3, 4, 5. Né? Você vai dar o nome para as suas atividades. A pontuação, a gente precisa ter, se você trabalha com ágil, você sai com isso daqui na sua sprint planning, né? Pronto. Agora, você precisa ter a estimativa de cada atividade, senão você não vai conseguir fazer esse tipo de gráfico. Então, eu vou colocar um aleatório aqui só para a gente fazer o gráfico, tá? Pontuação, não estou fazendo escala de Fibonacci nem nada, estou só explicando como que a gente faz o gráfico. Vamos lá. Data planejada, você precisa ter um planejamento, então vou copiar aqui só para a gente não demorar. Vou copiar alguns dias aqui.
só para a gente não demorar. Valores como data. E a data realizada, vou colocar aqui também alguns dias, só para a gente não demorar. Então, essa primeira tabelinha vai ser a tua tabela de base de dados, ok? Então, todas as atividades que você tiver, você vai colocar nessa tabelinha. Vou até formatar como tabela para a gente já ir agilizando aqui. Pronto, formatado como tabela. E aí, para fazer o gráfico, você vai precisar de uma outra tabelinha. Vou copiar aqui o cabeçalho para a gente já adiantar. Vou colar aqui do lado. Valores, vamos aumentar a fonte aqui. E aí, essa tabelinha do gráfico começa com o dia, né? Para a gente ter ali a linha do tempo. Esse dia, o que eu faço aqui? Eu pego todas as minhas datas planejadas, né? Você pode fazer de outro jeito, tá? Tô explicando como que eu faço. Vou colar só os valores, colocar como data. E aí, para não ter dados duplicados, eu venho aqui em dados e dou um remover duplicadas. Duplicatas, com T. E aí ele te pergunta, você quer expandir a seleção para toda a tabela ou você quer continuar com a seleção atual? Eu continuo com a seleção atual para pegar só as datas aqui. Eu acho que eu não coloquei nenhum dia duplicado, então ele não vai tirar nada. Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui duas listas com os mesmos números, né? Se eu tirasse as duplicatas aqui, duplicatas, não sei como é que ele fala, ele ia deixar só um registro para cada dia, ok? E aí a gente começa lá, backlog acumulado. O que seria esse backlog? Seria aquela linhazinha aqui em cima. Então, essa linha aqui é o total de pontos que tem nessas atividades. Então, vou só fazer uma soma, igual a soma, de todos os pontos aqui, independente se eles estão já feitos ou não, porque é o total de pontos que eu tenho. O planejado, como que eu vou fazer? É o planejado desse dia aqui. Então, eu vou fazer um soma C, igual a soma C, e aí ele vai me perguntar qual que é o intervalo. Eu vou validar se a data planejada, né, dessa tabela bate com a minha data aqui do dia. E se bater, eu vou somar os pontos daquelas atividades. E fecha parênteses. Então ele está jogando 9 aqui planejado para o dia 11, porque no dia 11 eu tenho uma atividade planejada aqui com 9 pontos, ok? E o plano acumulado, o que seria o plano acumulado? Seria igual o meu backlog, que é todos os pontos, menos o planejado que eu fiz daquele dia. Enter. Então, para o dia 11, o meu planejado seria 21. Porque eu comecei... é que aqui ele está aleatório, ele está mudando toda hora. Vou copiar e colar valores só para a gente conseguir analisar melhor aqui. Valores, pronto, para ficar fixo. Ele está dando 21 por quê? Porque eu tenho 29 do meu backlog acumulado e no dia 11 aqui eu deveria ter queimado 8 pontos, então um menos o outro dá 21 pontos. Então naquele dia eu teria que ter 21 pontos. Realizado, a mesma coisa, igual, soma C. Vou validar se o meu intervalo aqui da data realizada bate com a minha data aqui do dia do gráfico e se bater, eu vou somar a minha pontuação. Aqui está dando 0, por quê? Porque no dia 11 não tem nenhuma atividade aqui no dia 11 que eu realizei, então 0 pontos. E o realizado acumulado é o quê? É igual o backlog acumulado menos o realizado. Esse hoje aqui por enquanto a gente não vai usar, depois eu explico hoje. E aí a gente só vai copiar aqui o planejado para baixo, então copia e cola para baixo. O realizado também copia e cola para baixo. E aí, no plano acumulado, a gente não vai fazer a mesma fórmula. Eu vou fazer um menos o outro, porque ele é acumulado. Então, o meu plano acumulado aqui do segundo dia é o quê? É o planejado do segundo dia menos o acumulado do dia anterior. Opa, ao contrário. É o meu dia anterior menos o planejado desse dia. Aí sim, ele dá 19. A gente copia e joga para baixo. Então, no meu último dia planejado, eu tenho que ter 0 pontos, senão eu planejei alguma coisa errada. Então, no meu último dia, eu tenho que zerar todos os pontos do backlog. E o realizado acumulado é a mesma coisa. É igual ao meu realizado acumulado menos o que eu fiz aqui, daquele dia. Copia e cola. E aí ele está dando um ponto... Por quê? 15, 14... porque aqui, ele está dando um ponto, está sobrando um ponto, porque, teria planejado errado, porque aqui a data realizada está dia 18 e eu não tenho dia 18. Então aqui eu teria que jogar dia 15 aqui só para a gente fazer o nosso exemplo funcionar. E aí ele vai zerar aqui as duas pontuações.
Ele vai ficar com esse símbolozinho aqui que ele acha que você fez alguma fórmula errada, mas a gente não fez, é assim que a gente quer mesmo. Então clica aqui e dá um ignorar erro que ele vai apagar aquela setinha ali, aquela setinha verde. Vou formatar isso daqui como uma tabela, só para ficar mais bonitinho. E vamos inserir o gráfico. A mesma coisa, ele está achando que tem alguma fórmula errada aqui, mas não tem. Eu vou ignorar esse erro, ignora esse erro. Ele coloca essa setinha porque a gente não seguiu um padrão ali das fórmulas, mas é desse jeito que a gente quer mesmo, ok? E vamos inserir um gráfico. Então vem nessa tabela, inserir gráfico. Eu estou usando ali o gráfico de linha, e aí a gente vai dar uma formatada nele, né? Pode ser com marcador, e a gente vai precisar formatar de qualquer jeito. Então vou aumentar ele aqui. Já vou mexer aqui ó, no design dele para ficar mais escuro, para a gente ter um contraste melhor. Aqui. E aí ele joga todas as séries que a gente fez, mas a gente não precisa de todas. Então olha só, o backlog acumulado, beleza, vai ficar lá. Essa linha aqui ó, do realizado acumulado também vai precisar. O plano acumulado também vai precisar. E o realizado e o planejado ali por dia não precisa. Então pode deletar essas duas séries. E aí a gente já tem mais ou menos a cara de como que fica o nosso gráfico de burn down. Então eu vou colocar aqui burn down. Burn down, aí. E aí agora é só questão de formatação. Então aqui você pode adicionar os rótulos, pode colocar marcador e assim por diante. Por que tinha um hoje aqui, tá? Porque eu coloco esse hoje para fazer essa linhazinha aqui, ó, para indicar o hoje. Então toda vez que vai mudando de dia, essa linhazinha vai mudando de dia. Como que eu fiz isso? Eu coloquei um hoje aqui. E nesse hoje eu coloquei essa fórmula aqui, ó, é igual. Se o dia que eu estou vendo lá for igual a hoje, que aí no caso ele vai ficar alterando todo dia, né? Então eu coloco 1, senão eu coloco 0. E aí eu uso essa série aqui para criar mais uma série no gráfico de colunas no eixo secundário. Vamos fazer aqui para não ficar só explicando, né? Por exemplo, se esse dia aqui fosse 23 de 5 de 2020, que no caso é quando eu estou gravando esse vídeo. Vou colocar aqui, ó, 23 de 5 de 2020, 23 de 5 de 2020. Se fosse hoje, eu vou adicionar aqui uma série, selecionar dados, adicionar série que se chama hoje lá, e os dados estão aqui, no hoje. Aí ele vai criar uma linha ali lá embaixo, mas tudo bem, a gente vai formatar. Ctrl 1 para formatar. Aí ele vai ter a opção aqui da série. Eu quero no eixo secundário, e aí eu vou formatar esse eixo. Esse eixo aqui, ó, nas opções de eixo, eu faço ele começar no 0 e terminar no 1 sempre, porque eu só vou trabalhar com 0 e 1. E aí eu vou alterar o tipo de gráfico, cadê? O botão direito, alterar tipo de gráfico, cadê? Alterar tipo de gráfico. E aí na série aqui, ó, na combinação, na série hoje, eu faço ele ser um gráfico de coluna, ele vai ficar assim, ó, uma coluna inteira, ok? E aí eu só formato essa coluna aqui, ó, com preenchimento, eu deixo sem preenchimento e deixo uma borda sólida, pode ser igual laranjinha, igual eu fiz ali no outro exemplo, com um tipo de traço pontilhado. E aí toda vez que for hoje ele vai ficar mudando essa coluna de lugar aqui, tá? Se você não gostar do tamanho dela, você pode mexer aqui ó, na opção da série, na largura do espaçamento. Eu deixo ele ó, 400%, ele fica menorzinho, ok? É mais uma questão de layout do que do gráfico burn down em si, ok? E com isso você consegue aí acompanhar e já consegue ter uma noção básica aí do que é esse gráfico, e você pode utilizar essa planilha também para testar o seu gráfico ou para colocar mais informações, tá? Eu vou deixar aqui a planilha na descrição do vídeo para download, então você pode fazer o download. E a aula de hoje foi isso, pessoal. Se você gostou, já deixa um comentário aqui. Se eu deixei alguma dúvida, me pergunta ali que eu leio os comentários e respondo, ok? Vai aparecer um botãozinho aqui para você se inscrever no canal, então já se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E eu te vejo então na próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.